Olá, boa noite, igreja. Shalom Adonai. Estamos aqui para mais um culto dos jovens. Apenas lembrando, nossos cultos dos jovens acontecem sempre no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Amém? Glória a Deus. Fabiane, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos uma novidade na nossa transmissão. A nossa participante, vocês vão ter uma grande surpresa. Glória a Deus. Pra gente não... apenas lembrando, tá? Nós estamos fazendo um estudo sobre sacerdócio. Nós estamos na terceira semana sobre esse estudo, tá? Lembrando, nossos cultos ocorrem no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Intercalando no segundo e no quarto sábado de cada mês, a gente está fazendo as nossas lives, né? No Instagram do Ministério de Jovens. Érica, muito bem-vinda. Flavinho está presente aí. Marcos, meu querido, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente rapidinho aqui, eu vou estar convidando a pregadora dessa noite para a gente estar aqui batendo um papo e falando sobre sacerdócio. É um estudo que nós estamos fazendo, terceira semana. Glória a Deus. Amém. Vamos convidar aqui. Flavinho, um forte abraço, meu querido. Convite feito, aguardando a nossa convidada. Vocês vão ter uma grande surpresa. Olá! Shalom, povo de Deus! Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos assim, gente, separados. Eu já tô com saudade, amor. Eu acho que tá dando eco, pelo menos para mim o som não tá legal. A turma aí pode dar um alôzinho. Vinícius, Pra mim tá ok. Qualquer coisa informem que aí eu coloco o fone. se tiver fácil aí, se você puder voltar, eu preciso melhorar, porque eu tô ouvindo a microfonia aqui, não sei se a turma tá aí. Gente, Tá aqui. aí, coloca aí, por favor. Pois é, Fabiane, e a gente vai pedir para ela fazer isso, ela vai fazer a entrada, agora estamos ao vivo, e depois ela vai fazer Todo Mundo que Ama a Deus, etc, etc. Ela vai fazer isso aqui. Oh, peça aí pro apoio procurar esse fone pra mim e trazer aqui pra mim, por favor. O pessoal está dizendo que tá bom. Se o pessoal está dizendo então pronto. Então pronto. Ótimo. Gente, hoje a gente vai falar sobre as vestes sacerdotais. Eu estou muito ansiosa com tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, que eu tenho certeza que Ele vai fazer muita coisa, Ele vai abrir muito a nossa mente, mas como é aí eu tenho que dizer, agora estamos ao vivo! Toda vez eu falo, né, gente? Então agora nós estamos ao vivo. Nós estamos fazendo esse estudo sobre o sacerdócio. E como o Jorge já informou, gente, estamos na terceira semana de estudo, certo? Tem sido muito gratificante aquilo que Deus tem feito e tem nos ensinado. Então não parem de estudar, não parem de ler a Bíblia, não parem de estar buscando o tempo todo, porque realmente a gente tem visto o quanto a gente tem crescido, né? Em sabedoria, em conhecimento. Então não vamos de forma nenhuma deixar de todos os dias estar estudando. Eu não vou demorar muito, porque a gente tem muita coisa para estudar. A gente vai fazer uma oração rápida. Eu queria hoje começar com um louvorzinho, uma coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar cada um de vocês onde vocês estiverem. E assim como ele me tocou o dia todo hoje. E aí a gente vai fazer essa oração e a gente já vai começar, que tem muita coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisa. Vou revelar um segredo aqui. Não é seu, não. Pode ficar tranquila. Ai, meu Deus. Essa turma aí, Mila Fersan e Mili Fersan. Esses dias eu estava conversando, não sei se foi José ou se foi com Clara, a respeito desses dois nomes. Eu depois vou pedir para elas colocarem o nome dela. Porque a gente fica lendo quem está aqui, gente, isso está uma confusão na minha cabeça. Mili Fersan e Mila Fersan, eu já não sei mais quem é quem.
Entendeu? Aí um dia eu enchi o saco de Érica, a Érica botava o sobrenome dos outros aí. Aí eu peguei e pedi para a Érica botar Rodrigues, que é o sobrenome do marido dela, o sobrenome do casamento dela. Ela me atendeu, eu vou fazer uma campanha, certo? Para essa turma aí. Bota o nome, porque fica uma confusão. Mila, para mim a mesma pessoa. Como a foto é miudinha, eu fico perdido, tá? Eu já estou com uma crise séria com esse nome. Vai chegar lá na igreja, eu não sei mais quem é quem, viu? Bia, pode ficar tranquila, filha, tamo junto. Não, eu sei, Jamile. Só que quando a gente olha em Mille, bota Jamile, aí fica tranquilo, né? Ai, ai. Josias, aí ó, pronto. Mila de Milena. Mille de Jamile. Gente, isso é muito confuso. A gente passa dos 40, a gente começa a ter confusão com esses nomes. Eu via na época de minha mãe, meus avós, aquela turma mais velha, fazendo confusão nos nomes, toca o nome de todo mundo. Aí a gente acha que é coisa de velho, não, sabe? Começa, Mille, aí, já começou. Mila, pelo amor de Deus. A outra bota Beatriz, bota BY, Andrade. Gente, aí ficava assim, o que é Bay Andrade, sabe? Bay Andrade. Gente, vamos facilitar a vida da gente. Aí, ó, Mila Fessan. Quem tá aqui, aí a gente fala, o pessoal, bem-vindo, aí fica essa enrolação aqui da gente. Eu sempre digo Mili, serve para duas. Gente, mas vamos começar, que hoje tem muita coisa. Vamos orar. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês de verdade, gente. Eu sou a Alana, é você da... O seu tá ótimo, velho. Todo mundo devia manter esse padrão assim. Alana Colares, perfeito. Olha o exemplo aí. Ai, ai. Vamos orar, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Onde vocês estiverem agora, pause, parem e realmente se conectem com o alto. Amém? Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, por mais esse sábado. E queremos declarar, Senhor Deus, que nós reconhecemos que Teu é o reino, que Tu é a majestade, que Tu é a glória, para todos sempre, Pai. Senhor Deus, nós queremos Te adorar, Senhor Deus, na noite desse dia, nesse sábado lindo, Senhor Deus. Te adorar, Senhor Deus, porque só Tu és santo, 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 santo. Repita aí, agora onde você estiver, Pai, só Tu és santo, só Tu és santo. E nós engrandecemos e nós Te adoramos, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, venha sobre nós com uma unção nova, Pai. Abre os nossos corações para receber a Tua palavra. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, entendermos aquilo que Tu queres falar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca em cada um, Senhor Deus, hoje que vai ouvir essa palavra. Que seja, Senhor Deus, algo, Pai, que venha trazer mudança, Senhor Deus, que venha trazer conserto, Senhor Deus, que venha trazer, meu Pai, os frutos do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos guarda, nos protege, livra-nos de todo mal. Vem com o Teu poder, com Tua autoridade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, hoje o nosso tema é vestes sacerdotais, certo? A nossa primeira aula sobre sacerdócio, a gente iniciou... Gente, vocês convidaram aí o povo? Ó, aviãozinho. Esqueci de dizer isso, né? Todo mundo convidando aí. Embora aviãozinho. É uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com todo mundo que vai estar ouvindo. Então, convidem. Amém? Não queiram... Você não está pensando para querer a palavra só para vocês. Lilian já entrou, porque depois que Lilian entra, ela convida uma turma. Aí depois de Lilian, entra mais umas 10 pessoas com ela toda vez. Convidem Lilian, que vocês vão estar convidando pelo menos mais 10. Então, bora, gente. É o aviãozinho aí para todo mundo receber a palavra do Senhor. Amém? Gente, mas, sim, a nossa primeira aula foi o iniciozinho ali, né? A primeira parte do sacerdócio, em Gênesis, até Melquisedeque, que ficou ali por Gênesis mesmo. A segunda parte foi essa parte do sacerdócio naquela época de Moisés, né? E a gente teve uma aula sobre Moisés maravilhosa, muito conteúdo. E Nelson, né, que está nos ajudando a ministrar essas aulas, ele está trazendo muito para o dia de hoje. O que seria esse sacerdócio hoje? Como é que a gente poderia estar colocando isso na nossa vida hoje?
né? E aí, um dos temas que o Senhor me deu, quando eu estava anotando tudo aquilo, igual Moisés lá no monte, né? Anotando as coisas do tabernáculo, quando o Senhor estava me dando esse tema, as vestes sacerdotais, eu anotei, mas de fato não sabia que seria eu que iria falar sobre isso. E aí eu fiquei, Senhor, me revela o que tu queres falar para o teu povo, né? Através dessas vestes sacerdotais. Porque, na realidade, hoje em dia, o sacerdócio, como na época de Moisés, já não existe mais, né? A gente sabe que a gente vive na época da graça, em um outro tempo, mas que tem muito a ver, na realidade, todo o Antigo Testamento, ele testifica a Cristo, ele testifica o Novo Testamento. Então, não existe uma coisa sem existir outra. As duas coisas se completam. Então, eu fiquei, Senhor, fala comigo, qual recado tu quer passar para os teus filhos através dessa palavra, as vestes sacerdotais, certo? Então, eu vou fazer um pequeno resumo das vestes sacerdotais, realmente aquelas da época de Moisés, o que é que o Senhor determinou, tudo aquilo que foi pedido, né, naquela época, e a gente depois vai trazer um pouquinho para hoje, o que seria isso, né, o que o Senhor me falou a respeito disso, amém? Então, quando a gente vai lá em Êxodo, gente, é o segundo livro, né, da Bíblia, faz parte do Pentateuco. Êxodo 28, a gente vai ver aí sobre as vestes sacerdotais. Eu não vou me alongar, vão abrindo. Quem tiver aí de data show vai informando, e quem tiver fazendo suas anotações vai anotando. É importante. Está entre Gênesis e Apocalipse. Como? Está entre Gênesis e Apocalipse. Na realidade, é o segundo livro para ficar mais fácil. Então, Gênesis 28, gente. Gente, cadê? Marcelo não está aí, não? A data show? Bom, pronto. Maíra ajudou a gente. Glória a Deus. Êxodo 28. Depois, deixa eu levantar um pouquinho a Bíblia, que aí eu fico de frente para vocês. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o sacerdócio, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, esses foram os filhos de Arão que ajudaram, né, Arão na ministração do sacerdócio. Farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Amém? Amém. Então, gente, aqui, se a gente volta um pouquinho em Êxodo, nesses versículos, nos capítulos 26, 27, o Senhor, ele está falando para Moisés a respeito do tabernáculo. Olha, minha arca vai ser assim, minha arca vai ser assado, as cortinas serão de linho fino, e tal coisa vai ser de ouro, e a mesa do altar vai ser assado, vai ser de madeira de acácia, revestida com ouro. E ali o Senhor estava dando instruções para Moisés acerca de como seria esse tabernáculo. Quando ele terminou de dizer os tabernáculos, como é que seriam, ele passou a falar a respeito das pessoas que serviriam nesse santuário, nesse tabernáculo. E aí ele fala, olha, você vai chamar Arão e os filhos de Arão, porque eles vão ministrar o sacerdócio. Ou seja, eles vão ser o sacerdócio, eles vão assumir o sacerdócio. Então, nesse momento foi quando, de fato, o ministério sacerdotal passou a ser criado. Inclusive, o Senhor, ele falou que seria perpétuo, né? Seria perpétuo. Que não teria fim, o sacerdócio não teria fim. Então, aqui, Arão, ele se tornou o sumo sacerdote, ou seja, aquele que estava acima realmente de todos, e os filhos dele ficaram sendo os sacerdotes, aqueles que estavam ali para ajudar Arão no ofício sacerdotal. Amém? Então, assim, quando o Senhor, ele chamou Arão para ser esse sumo sacerdote, e hoje eu vou voltar um pouquinho mais para o sumo sacerdote, certo? As vestes do sumo sacerdote, ele falou, olha, para você ministrar o sacerdócio, eu preciso que você tenha vestes apropriadas, vestes santas, vestes santificadas. E aí você pode dizer, Clara, que assunto chato, que
Hoje em dia, isso não tem nada a ver com nada. Gente, fica aí, não sai, porque vocês vão entender. Vocês vão entender o que é que o Senhor está querendo linkar nessa noite. Amém? Então, ali ele mandou. Se a gente for observar, eu fazendo alguns estudos a respeito, eu vi algumas coisas quando eles dizem a respeito de vestes. Hoje, as vestes, elas servem para indicar algo. Tipo assim, você chega no hospital, você vê alguém de jaleco branco. Você diz que ou é o médico ou são os enfermeiros. Não é verdade? Então, as vestes, elas servem para identificar. Então, uma das coisas que o Senhor queria ali com Arão naquele momento era identificar quem seria Arão. Ele só vestia aquela roupa, ele só se arrumava de sumo sacerdote quando ele estava exercendo o cargo ali no santuário, no tabernáculo. Quando ele saía, que ele ia para a casa dele, que ele saía do serviço, digamos assim, ele não podia estar com aquelas vestes. Então, o que o Senhor estava querendo dizer, assim, olha, quando você tiver com essa veste, esse manto, essa capa, né, digamos assim, você vai entender que você está separado nesse momento para me servir. Você está separado nesse momento para fazer a minha vontade, que é cumprir a função de sacerdote, que na realidade ele era o sumo sacerdote. Amém? Então, as vestes naquela época, Deus ele quis exatamente dizer isso, mostrar isso. E aí a gente vê, deixa eu pegar aqui, em Êxodo 39 também, ele vai falar que depois que, ele mostra, né, depois que foi feito todo o tabernáculo, ele vai mostrar também que foi cumprido esse propósito das vestes sacerdotais. E aí eles vão falar das peças das vestes sacerdotais. Aí eles vão e falam do éfode e do cinto, né? Eles falam do éfode e do cinto, eles falam de um peitoral, eles falam do urim e tumim. Isso eu vou falar um pouquinho para vocês já já. Eles falam do manto e eles falam de uma coroa. Ou seja, gente, a veste sacerdotal, ela era toda incrementada. Ela tinha no peito, nesse peitoral, ela tinha tinham 12 pedras preciosas, ou seja, não era qualquer coisa. Eram 12 pedras preciosas, com uma com cada símbolo, representando cada tribo de Israel, representando as 12 tribos. Então, o sumo sacerdote, ele estava ali exatamente para ele lembrar o porquê. Aquela veste ali era para ele lembrar o porquê ele estava ali. O porquê realmente que o Senhor escolheu ele. Amém? Então, cada parte dessa vestimenta, seja essa coroa, onde estava escrito, né, a santidade ao Senhor, seja esse peitoral, seja esse urim e esse tumim. Esse urim e esse tumim a gente vê em outros lugares na Bíblia. Eles usavam isso, e quando eu comecei a estudar bem, as primeiras vezes que eu ouvi a respeito desse urim e desse tumim, foi lá na reconstrução da Babilônia, quando a gente estuda Neemias, quando a gente estuda Esdras. E aí, quando eu vi esse urim, esse tumim, eu que quando vejo uma palavra diferente não me contento, tenho que pesquisar e tenho, meu Deus, o que é isso? Que negócio é esse? E aí, naquela época, quando eu comecei a estudar, eu achava que esse urim, esse tumim, eram como se eles tivessem pego toda a escritura, tivesse, digamos assim, feito um resumo, tivesse separado nesse urim, nesse tumim, e ele também andava no peito do sacerdote. Esses dias eu estudando, eu vi que não era isso. Esse urim, esse tumim, na realidade, eram duas pedras, uma com uma simbologia de negativo, digamos assim, e uma de positivo, como se fosse um sim e um não. E eles usavam isso, eles tinham tanta certeza de que quando eles fizessem uma pergunta para o Senhor, que eles lançassem essas pedras iam direcionar eles no sim ou no não. Então isso, ele andava no peito de Arão, no peito do sumo sacerdócio, do sumo sacerdote, e ela representava o juízo de Deus. Então, assim, cada parte da vestidura, cada parte realmente, a gente sabe que o Senhor estava querendo indicar, informar-lhe alguma coisa. Amém? Tá tudo bem aí? Tá ouvindo direitinho? Tá ótimo. Ok. Entrou uma ligação aqui, eu não sei se atrapalhou, mas... Ah, não, eu só vi o zinho aqui
Sim, gente. Aí lá em Levítico 8, certo? Eles vão falar um pouquinho da unção desse sacerdote. E quando ele fala da unção do sacerdote, ele também fala da unção da veste. E aí ele vai falar que a unção dessas vestes foi feita com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro imaculado, o sangue do cordeiro sem defeito. Que quando eles terminaram de fazer tudo, Moisés ele foi ungir o tabernáculo e também foi ungir as pessoas que iam trabalhar, o sumo sacerdote e os sacerdotes que eram os filhos de Arão. Então, ali naquele momento, ele pegou o cordeiro, ele sacrificou o cordeiro e ele aspergiu aquele sangue, né? Ou seja, isso levando a gente a lembrança de Cristo na nossa vida. Porque Cristo foi esse cordeiro, né? Que derramou o sangue dele por nós. Então, é como eu estava dizendo, tudo no Antigo Testamento, ele nos remete a Cristo, ele nos remete à nova aliança. Amém? Deixa eu ver mais aqui. Aí vocês podem perguntar, né? É como eu estava pensando e analisando, e estudando e dizendo, Senhor, mas essa palavra por si só, ela é muito solta, porque para os dias de hoje, para a gente não serve, né? Jesus, a gente vê no Novo Testamento que Jesus foi o sumo sacerdote. Né? Lá no Novo Testamento diz que nós temos um sumo sacerdote que precisou apresentar a oferta uma única vez e já foi consumado eternamente. E Jesus, como sumo sacerdote, ele não vestia essa roupa. Ele não ia para dentro do templo como na linhagem sacerdotal. E aí a gente pode entrar em outro assunto que eu não vou querer entrar agora, mas que eu vou falar só rapidinho, porque a gente sabe que Jesus ele foi o sumo sacerdote feito por Deus, ele não foi da linhagem sacerdotal. Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, gente. Sacerdote era da tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, para todo o serviço no templo. E Jesus, ele foi da tribo de Judá. É por isso que lá em Hebreus a gente vê que precisou mudar a lei. Deus precisou mudar a lei para poder... Jesus precisou mudar a lei, Deus precisou mudar a lei, porque Jesus ele não era da linhagem sacerdotal. É por isso que a gente hoje vive no tempo da graça, mas isso aí é assunto para outra coisa, porque é bem delicado e tem que ser um dia específico para isso. Mas para vocês entenderem, Jesus ele era da tribo de Judá e o sacerdócio era levítico, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, esse comparativo, né? Claro, porque Jesus ele não vestia essas vestes. Ele não vestia essas vestes, um dos motivos era esse. E o outro motivo eu vou dizer mais tarde para vocês. Agora não. Agora o que eu quero chamar a atenção para vocês é que na Bíblia, ela fala de várias vestes, certo? Vários tipos de vestes. E quando eu digo vestes, a gente já sai de uma vestimenta física e a gente vai começar a imaginar um vestimento espiritual. Amém? Porque a gente sabe que hoje, né, a gente faz parte de um reino que é real, mas um reino que é invisível. Então, quando a gente começa a falar de vestes, a gente vai começar a pensar em vestes espirituais. É como a gente fala quando a gente fala das armaduras, né? Você imagina a armadura, mas você sabe que aquela armadura ela é espiritualmente falando. Amém? Então, assim, eu vou dar os versículos, mas eu não vou abrir essa parte, porque na parte realmente que eu vou querer que a gente estenda, aí eu vou abrir versículo por versículo, certo? Então, na Bíblia, a gente vê vestes de salvação, e outro dia a gente pode pegar um outro sábado de estudo para falar dessas outras vestes, certo? Porque hoje tem algo específico que o Senhor quer falar com a gente. Mas na Bíblia a gente vê sobre vestes de salvação, que é Isaías 61:10. Vão anotando aí, vestes de salvação, Isaías 61:10. Não vou abrir. Vestes de unção. Vestes de unção também é um tipo de veste que a Bíblia fala. 1 Samuel 16:13, que foi na hora que Davi foi ungido, né?
A palavra de Deus diz que existiu ali uma veste, ele foi ungido. Então, aquela veste, né, ficou sobre ele. E aí a palavra disse que, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a agir na vida de Davi. A gente também vê... Tá me dizendo as horas aí, que eu tô sem horas aqui, viu? Só um segundinho. Tá entrando muita gente, a gente acaba não falando com todo mundo, parece injusto quando a gente fala. Mas Humberto tem muito tempo que a gente não vê, né? Uma pessoa que era lá da igreja da gente, está em outro ministério no momento, mas muito tempo que a gente não vê. Então, assim, um intervalozinho só para Humberto, muito bem-vindo. Muito feliz com a sua presença, viu? As demais pessoas também, obviamente, Thaís, cada um que entrou aí depois, mas Humberto é uma pessoa que há muito tempo a gente não vê, questão de alguns anos, que não está mais lá conosco, mas que a gente tem um carinho muito grande por ele. Seja muito bem-vindo, viu, Humberto? Que o Senhor continue lhe abençoando, meu querido. Você e sua família. Amém. Vai me dizendo as horas aí. Shalom, Lil! Gente, ó, ainda dá tempo de convidar. Amém? A Lília entrou agora, vem pelo menos mais 10 aí. Para as pessoas ouvirem a palavra maravilhosa que o Senhor tem para a gente hoje. Gente, então eu falei das vestes de salvação, que está lá em Isaías 61:10. Vão anotando aí, gente. Vestes de salvação, Isaías 61:10. Vestes de unção, 1 Samuel 16:13. Vestes de poder, Lucas 24:49 e Atos 1:8, né? Vocês terão poder quando forem revestidos do Espírito Santo. Então, são as vestes de poder. E a gente tem as vestes de proteção, que essa a gente já conhece, que está lá em Efésios. Efésios 6:11. Eu botei aqui 11:12, mas a gente sabe que toda aquela parte das armaduras espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, essas são algumas vestes que a Bíblia fala que ela tem pra gente. Só que a gente tem que ir lá e pegar para vestir, né, gente? Não adianta a gente dizer, oh, é tão bonitinho, as coisas da Bíblia são tão bonitinhas. Se a gente não for lá e não colocar em prática, e não pegar pra gente e dizer, isso é para mim, isso é para minha vida, vamos continuar na mesma e não vai ter diferença. Amém? Só que agora a gente vai entrar exatamente no assunto que eu pedi para Deus e perguntei para ele o que ele queria falar hoje. Porque quando eu falei, Senhor, as vestes hoje não são nem utilizadas. Eu sei que a gente poderia olhar a simbologia de cada pedra daquela, de cada nome, de cada do éfode, do peitoral, da coroa. Mas o que de fato tu queres falar com o teu povo? E aí a gente volta, Jesus foi sumo sacerdote, foi feito sumo sacerdote, ele não vestia as vestes sacerdotais, até porque ele não era da linhagem dos levitas, né, como eu falei há pouco. Só que Jesus, gente, ele não precisou também dessas vestes, porque ele era a própria santidade. Aquelas vestes representavam para Arão e para a família dele, e para todos aqueles que vestiam a santidade. Quando eles botavam aquelas vestes, né? Eles botaram aquelas vestes que eles foram ungidos, eles sabiam que naquele momento eles estavam sendo santos e separados para o ofício do sacerdócio. Só que Jesus, ele era a própria santidade. Jesus, ele era santos. Ele era, não, ele é. Eu até corrigi isso aqui também. Jesus, ele é a própria santidade. Só ele é santo. Então, Jesus, de fato, não precisava daquelas vestiduras, porque a santidade dele já estava aqui. E ele veio exatamente para que a gente entendesse isso, que existe isso aqui disponível para que a gente coloque aqui dentro da gente. Então, quando eu falei, Senhor, e o que eu vou falar para esse povo? Me diga. E aí o Senhor, na mesma hora, falou no meu coração, vestes de santidade. Então, de todas essas vestes que tem, essa veste de poder, essa veste de proteção, essa veste de salvação, essa veste de unção, o Senhor quer que hoje a gente fale sobre vestes de santidade. Porque Ele é santo. Amém? Lá em 1 Pedro 1:15-16, agora vocês podem ir abrindo, agora vocês podem ir recolocando aí, que não é só para anotar. A gente vai, de fato, começar a abrir essas palavras. Amém?
1, 15 e 16. Glória a Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em todas as vossas maneiras de viver. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, o Senhor hoje, Ele está chamando a cada um de nós para chegarmos a essa santidade. E Ele mesmo fala, sede santos, porque eu sou santo. E aí Ele fala aqui no 15, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o Senhor, Ele está chamando hoje a gente para essa santidade. Claro, o que seria essa santidade? O que é essa santidade? Aí eu vou contar rapidinho, bem rapidinho uma história para vocês. Porque se não tiver história, não é de Clara, na verdade. Já diria Jorge. Tem que ter história para ser de Clara. A gente vai lá para Zacarias 3:3. Gente, Zacarias é profeta menor. Achem aí. Eu também estou procurando aqui. Está também entre Gênesis e Apocalipse. Exatamente. Podem olhar que está. Mas está depois dos profetas maiores. Ezequiel, aí você vai passando. Você vai chegar em Zacarias. Até eu me perdi aqui agora. Está na Bíblia. Zacarias, apareça. Aqui, achei. Gente, ó, Zacarias 3, gente. Zacarias 3. Só um segundinho, me perdoe, que a gente sabe que ao vivo acontece alguns contratempos. Eu precisei me levantar algumas vezes aqui. O áudio estava muito ruim aqui para mim, então assim, me perdoe, de repente sai, volta, não é desatenção, não é nada não, porque realmente alguns probleminhas que a gente está aqui, então, amém. Mas eu acredito que resolveu, estou com fone, estou ouvindo, estou direitinho, então vamos lá, glória a Deus, ao vivo é assim mesmo. Zacarias 3:3. Ora, Josué trajando vestes sujas estava diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tira-lhes essas vestes sujas. E disse a Josué, eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes novos. Aleluia. Gente, esse Josué, se a gente volta aí no início do 3, a gente vê que esse Josué, ele era um sumo sacerdote. Lá na época, depois do exílio da Babilônia. Certo? E a gente sabe que naquela época, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente já não vai estudar ele, mas a gente sabe que naquela época o sacerdócio estava altamente defasado. As pessoas estavam, aqueles que eram sacerdotes, até porque eles passaram muito tempo no exílio, foram 70 anos de exílio da Babilônia. Então eles tinham totalmente perdido a função do sacerdócio. E aqui eles falam que já foi na volta, né? Esse Josué, ele era sumo sacerdote. E nesse momento, Josué, ele estava andando com as vestes sujas. Ou seja, ele estava andando em coisas erradas, andando em iniquidade. E a gente vê aqui no capítulo 2, no 1 e no 2, no 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. Ou seja, gente, quando a gente está com essas vestes sujas, existe um sujo perto da gente. Amém? Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Então, nesse momento, a gente vê que ele que era separado para ser sumo sacerdote, houve uma intervenção divina. E ali o Senhor mandou realmente que o anjo do Senhor tirasse aquelas vestes sujas de Josué e entregasse a ele, a esse sumo sacerdote, vestes limpas, porque o Senhor precisava usar ele. O Senhor precisava dele no ministério para cumprir o sacerdócio. E ele não poderia estar ali com vestes sujas. Então, quando hoje Jesus disse, nessa primeira palavra lá de Pedro, né, para a gente procurar andar em santidade, assim como ele é santo,
E aí a gente vê esse Josué, é como se Jesus hoje estivesse dizendo, eu lhe entrego a vocês vestes santas. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente salvador das nossas vidas, ele nos entrega essas vestes santas, essas vestes de santidade. Quando a gente entende que o sangue nos lavou, a gente sabe que naquele momento todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, ela foi esquecida. E a gente tem que procurar andar nessa santidade. E aí lá em Eclesiastes 9:8, ele fala assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Então, primeiro o Senhor está dizendo, olhe, sede santos, lá em 1 Pedro, como eu também sou santo. Sede santos, como eu também sou santo. Vou lhe tirar as vestes sujas, as vestes do pecado, as vestes da iniquidade. Lá em Zacarias, ele fala isso. Em Eclesiastes, ele fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Ou seja, procura andar em santidade, porque o Senhor é santo. Jesus, ele nos limpou e nos tirou a veste suja e nos deu as vestes limpas. Em Eclesiastes, ele diz, mantém as tuas roupas alvas, mantém a tua roupa limpa. Então, ele está dizendo, procura sempre andar nesse caminho de santidade, para que a tua roupa esteja sempre alva. Amém? Amém. Aí você pode perguntar, Clara, por que Deus ele insiste tanto nesse negócio de santidade? É simplesmente porque ele é santo? Também porque ele é santo. Só que tem uma palavra lá em Hebreus 12:14, que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, uau, como Deus é maravilhoso, como Deus ele é amor, como Deus nos ama e tudo que ele faz é para nossa, é para a gente mesmos. É como a gente vem dizendo isso, eu não vou nem querer entrar nesse assunto, porque a gente vai bater muito nesse assunto agora que a igreja está estudando a respeito de Deuteronômio, que é a obediência. Quando o Senhor Deus ele nos direciona em andar em obediência, é porque ele nos ama. Quando o Senhor nos direciona a andar em santidade, é porque ele quer que nós estejamos com ele. Lá em Hebreus 12:14 fala o seguinte, sem santificação não se poderá ver ao Senhor. Amém. Ou seja, sem santificação a gente não verá Deus. Quando o Senhor está chamando a mim e a você, gente, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Em momento nenhum eu estou querendo dizer para vocês, ou estou querendo fazer alguma separação de quem é santo, de quem não é santo, de quem está em pecado, de quem não está em pecado. Em momento nenhum vocês nunca vão ouvir nada parecido da minha boca, porque não cabe a mim. E se tem uma pessoa que tem procurado entender que a justiça, que o juízo está na mão do Senhor, que a equidade está na mão dele, que só ele é que tem capacidade de julgar, que só ele é que tem capacidade de dizer quem é pecador, quem é santo, então vocês nunca vão ouvir isso da minha boca, até porque eu entendi que o reino de Deus, ele é inclusão, olha aí. O reino de Deus, ele é inclusão, ele não é exclusão. Então o Senhor não está trazendo essa palavra hoje para você para lhe excluir. É pelo contrário. O Senhor está trazendo essa palavra hoje para lhe incluir. É para dizer, filho, procura andar em santidade. Procura andar com tuas vestes limpas, porque só assim tu conseguirá me enxergar. Só assim um dia a gente vai poder estar junto. Só um dia assim você vai poder me ver. Amém? Amém. Só um pouquinho. Na verdade é o seguinte, sempre que eu me direciono nessa questão da santidade, eu costumo olhar um lado que normalmente a gente não olha. Quando a gente fala da santidade, as pessoas imaginam como algo inalcançável, distante. E aí eu gosto muito dessas passagens que falam da santidade, porque mostra que realmente é algo não somente possível, mas como é algo desejável e algo necessário, né? Essa última passagem fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a partir do momento que a gente se exclui dessa possibilidade de santificação, a gente está se excluindo da possibilidade de ver o Senhor, porque a gente vê muito, inclusive, na relação, tanto dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, essa coisa de santo só um.
Santo só um. Eu não sou santo, eu sou pecador. As pessoas se colocam demais nessa posição. E aí a gente precisa entender que não só a gente pode, como a gente deve buscar essa santidade. Né? Ah, Isso. Jorge, mas as pessoas associam muito a questão de santidade com perfeição. Eu acho que é aí que entra o problema. Ele não está pedindo para ser perfeito. Defeitos a gente tem, falhas a gente tem, pecados a gente comete. Eu não gosto também desse tipo. Nós somos pecadores, nós cometemos pecados. Né? E aí, quando trata como santo, todo mundo, na igreja só tem santo, ou isso e aquilo. Gente, primeiro, vamos parar com essa história de na igreja ou lá, ou seja lá onde for. Na igreja tem pecador, na igreja tem errado, lá fora tem errado, em todo lugar tem errado. Então, a gente parar de uma vez por toda com isso, achar que quem está ali dentro está salvo simplesmente pelo fato de estar ali dentro. Né? Quem está ali dentro está tendo mais oportunidade de ouvir, mais oportunidade de aprender e, consequentemente, tem mais possibilidade de alcançar aquilo que a Bíblia pede realmente para a gente alcançar. Então, a primeira coisa é isso. E parar, segundo, eu sou pecador. Gente, isso me incomoda tanto que quando a gente se coloca como eu sou pecador, é um estado permanente. Algo, né, que é. Gente, nós não somos pecadores no sentido de não faz parte da gente simplesmente. Nós cometemos pecados e diariamente a gente precisa lutar contra isso. Exatamente, pecador não entra no céu. Se a gente começar a dizer que a gente é pecador, a gente está dizendo que a gente não entra no céu. A mesma coisa a gente... Exatamente, quando a gente fala eu não sou santo, quando você fala que você não é santo, você está dizendo que você não verá ao Senhor. Então, da mesma forma, você está dizendo também que você não vai entrar no céu. Então, não encare isso como algo de prepotência, de eu sou santo como prepotência, não. Mas é algo que você deve buscar, você deve desejar e que é totalmente possível de alcançar. Ou não tem salvação. Ou a gente está perdendo feio, né? A briga entre aspas aí. A gente está realmente fazendo o quê? Então, para que a gente está lendo a Bíblia, para que a gente está orando, para que a gente está frequentando a igreja, para que a gente está aqui agora falando, se né, a coisa da forma. Então, assim, é possível e é totalmente algo que a gente tem que buscar e que é alcançável. Se não fosse, não tinha razão da gente estar aqui. Amém. Na realidade, a gente até vê a questão do... Voltando um pouquinho para o sumo sacerdote e sacerdote. A palavra de Deus diz hoje que todos nós somos sacerdotes, né? Nós somos feitos reis, sacerdotes, está lá em 1 Pedro, acho que 2,9. Então, quando a gente para pensar que todos nós somos sacerdotes e o Senhor é sumo sacerdote, nós também temos que procurar andar com essas vestes de santidade. A grande verdade é essa. Então, assim, quando eu penso assim, quando a gente se coloca nesse lugar de pecador, não que a gente não cometa erros, nem que a gente não cometa pecado, nós cometemos sim, gente, nós somos caídos, né? Nós somos a geração de Adão, mas eu prefiro dizer que Jesus veio para nos lavar. Só que quando a gente se coloca nesse lugar de pecador, a gente se coloca nesse lugar de não tem um jeito, eu sou pecador, não tenho como andar em santidade porque só Ele é santo, sabe o que a gente está fazendo? A gente está negando aquilo que Cristo fez. Porque quando Cristo foi para a cruz, foi exatamente para nos livrar desse peso de sou pecador. Naquele momento, foi nesse momento que ele disse aqui, olha, eu estou tirando tuas vestes sujas e estou te dando uma veste limpa. Agora, permanece com essa veste limpa. Ou seja, se em algum momento a gente cai na lama e essa veste ela suja, a gente tem o sangue de Jesus para limpar essa veste novamente. Então, assim, a gente não pode se colocar nesse lugar. E muito menos apontar o outro. Aí, uma vez eu estava estudando a respeito de Jesus, das multidões que seguem Jesus, e aí eu estava pensando, e o Espírito Santo conversando muito comigo, ele falando, quando a gente aponta o outro, independente de quem seja, gente. Quando a gente aponta o outro, a gente está dizendo que o que Cristo fez não valeu de nada, inclusive na vida de quem está apontando. Porque quando Cristo veio, ele não veio só para Clara. Quando Cristo veio, ele não veio só para Jorge. Quando Cristo veio, ele veio para todos. Gente, quando eu digo todos, é todos. Até aqueles mais abomináveis que você possa dizer para esse. Sim, ele veio para esse. E quando você aponta, você está dizendo, olha, Cristo, tudo aquilo que tu fez é mentira.
Tudo aquilo que tu fiz. Aí quando você nega para a vida do outro, você está negando para a sua própria vida. Então, gente, vamos parar com essa história de apontar. A gente às vezes acha que, é como o Jorge está dizendo, por a gente estar dentro da igreja, a gente está salvo. E não é assim. Se a gente estiver dentro da igreja, a gente não estiver mudando a nossa mente, lá em Romanos 12, 2, a gente não estiver procurando andar com essa mudança de mente, com essas vestes de santidade, não adianta. Você tá igual a qualquer outro que está fora da igreja. É isso que você não entende, porque a mente de religiosidade não deixa entender. Amém? Mas agora vamos voltar aqui. Só mais uma coisa. A gente fala muito do que Adão fez, né? E a gente entende que o pecado entrou no mundo através de Adão. E aí a gente sabe que mudou tudo a partir de Adão. Isso é indiscutível. A gente não foi feito para a morte, a gente foi feito para a vida eterna. Adão que mudou tudo isso. Ok. Só que a gente gosta muito de lembrar isso e a gente esquece que de Adão até Jesus. A partir de Jesus também mudou tudo. Do mesmo jeito que da criação até Adão, né? A gente foi criado imagem e semelhança de Deus, a gente não foi criado para a morte, a gente foi criado para a vida eterna, não existia morte até ali, até o pecado de Adão. Pronto, então da criação até o pecado de Adão, houve realmente uma mudança brusca. E aí mudou tudo. Aí passou a existir a morte, passou a existir o pecado e tal. E isso veio até Jesus. Não deixou de existir, mas Jesus também mudou essa história. E aí muitas vezes a gente fala que a gente é de Adão, que a gente tem, esqueci agora qual é o termo que se usa muito, mas que a gente tem não é essência, né? É algo próximo a isso, surgiu o termo agora, de Adão. Só que a gente esquece que a gente foi feito imagem e semelhança de Deus, né? E que o filho dele, que também ele aqui na terra, veio e transformou tudo isso. Então a gente se apega ao erro lá de Adão, mas a gente esquece que veio Jesus e que apagou isso que existiu. Né? Os nossos pecados foram deixados ali na cruz. E que a gente esquece... A mente que realmente não, fica o tempo todo querendo nos autoculpar por tudo. Né? A de Adão. Aquilo que Jesus fez cai meio que no esquecimento, que foi muito maior do que o que Adão fez. Né? E a gente esquece que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, por mais que a gente tenha feito, toda manhã se renova. Então, é de fato a gente reconhecer, a gente assumir, a gente pedir perdão. Deus é misericordioso, a misericórdia dele se renova cada manhã, e a gente, a partir dali, entender que a gente não deve fazer. E que se fizer, cai no arrependimento, pede perdão, que se renova, gente. Parar com essa ideia como se fosse algo nosso, aí a gente assume muito essa identidade de Adão e não assume tudo aquilo que Jesus fez por a gente. Glória a Deus. Gente, lá em Apocalipse 3,18, abram aí que essa palavra é linda e o Senhor me deu um entendimento lindo na época que eu li ela. E hoje ele já abriu os meus olhos de uma forma lindamente de novo. Então, abram Apocalipse 3,18. Amém? Lília lembrou aí, exatamente, natureza adâmica. A gente lembra muito da nossa natureza adâmica, só que a gente esquece da cruz. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez. Amém? Gente, hoje eu sei que quando Deus está dizendo aqui para eles, aconselho-te que compres de mim, é porque um pouquinho antes aqui ele está falando para a igreja de Laodiceia, certo? E aí ele fala o que é a igreja de Laodiceia, e no 17 ele fala assim, porque dizes, sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, certo? Ele estava falando aqui para a igreja de Laodiceia. Então, quando ele fala assim, então, já que tu tem muito dinheiro, já que realmente tu tem, né, tu é rico, não te falta nada, e que na realidade te falta é tudo, eu aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Amém? Só que a primeira vez que eu vi essa palavra foi numa pregação lá na igreja, muitos anos atrás.
acho que foi Fred ou foi Ana, foi um deles dois que levaram essa palavra, eu acho que foi Fred na época. E eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente compra de Deus alguma coisa? E isso ficou na minha cabeça, como a gente compra de Deus, como a gente compra de Deus, como a gente compra de Deus. Aí eu procurando, passam uns dias, eu ouvi outra passagem. Tá aqui, Isaías 55. Gente, abre lá Isaías 55 para vocês verem a coisa linda que é. Como é que a gente compra de Deus alguma coisa, gente? Me diz aí, vocês. É lindo demais. Isaías 55, do 1 ao 3, a partir do 3. Amém? A vós todos, os que têm sede, vinde a mim. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastas o dinheiro naquilo que não é pão? E produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ouve-me atentamente, gravem bem isso, ouve-me atentamente, amém? Aqui o Senhor diz, a vós todos, os que têm sede, vinde a mim, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro. Amém? E aí, ele está dizendo, se você tem dinheiro, vem e compra. E outro, ele está dizendo, sim, venha sem dinheiro e compre. E aí a gente fica, Senhor, que negócio é esse com dinheiro, sem dinheiro? É para fazer o quê? Como é que eu compro com dinheiro ou sem dinheiro? E aí, eu mastigando essa palavra na época, eu lembro que o Senhor tinha me dado uma revelação, só que naquela época eu não tinha o costume de anotar tudo que Deus me dava. E hoje eu fiquei, Senhor, o que foi mesmo? Eu lembro que era alguma coisa assim, mas eu não lembro direito o que era. E aí o Senhor me lembrou, gente, o que era. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, eu não estou vendo. Para mim não está carregando. Carregou agora. Carregou agora aqui. Para mim não estava indo, mas agora, glória a Deus. Ele fala assim, ó, ouve-me atentamente e comei o que é bom. Gente, o que que na Bíblia, como é? O que na Bíblia vem pelo ouvir a palavra de Deus? Quem souber, coloca aí, eu não vou dizer agora. Tem alguma coisa na Bíblia que diz assim, tal coisa vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem souber, bota aí. Você sabe, amor? O que vem pelo ouvir a palavra de Deus? Não me entregue, não. Deixa para a turma que está aí escrevendo. Muito bem, Paty. Gente, a primeira pessoa que apareceu aqui para mim foi Paty. Marcele. Oh, só as intercessoras de plantão. Eu não ouvi a pergunta. Faz de novo. Né? Muito bonito. Não, porque eu estava aqui. O que vem pelo ouvir a palavra de Deus? A fé. Gente, a gente compra o que Deus está mandando a gente comprar sem dinheiro através da fé. Como é isso, Clara? Como é que a gente vai comprar através da fé? Não entendi nada. Se compra através da fé, gente, entendam uma coisa. Quando o Senhor diz assim, quem tem sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Ele está querendo dizer que o que ele tem para nos oferecer, o preço já foi pago. Aquilo que Cristo tem para oferecer para mim e para você, já foi pago. Já foi pago, sabe quando? Lá na cruz. Ele pagou. Então, quando ele diz aqui, vinde sim comprar sem dinheiro. Sabe por quê? Porque você não precisa de dinheiro para comprar aquilo que já está pago. Você não precisa de dinheiro para comprar aquilo que ele já pagou. E pagou com preço caro, preço de sangue. Amém?
Então, ele é o sumo sacerdote que já pagou o preço. Ele se apresentou como oferta uma única vez por todos nós. Então, quando ele disse, vinde, eu estou aqui me arrepiando toda, porque essa palavra foi o Espírito Santo que me disse. E ele disse, vinde e comei, porque é de vocês, é de graça, é pela graça, porque eu já paguei o preço. Ele já pagou o preço. E aí ele fala, ó, ouve-me atentamente e comei o que é bom. Sabe por quê? Porque através do ouvir, a sua fé vai sendo alimentada. Através do ouvir, você vai começando a crer em tudo que ele diz aqui na palavra dele. Através do ouvir, inclusive, a sua fé vai aumentando e vai tendo a convicção de tudo aquilo que ele conquistou naquela cruz é Glória seu. Gente, sem a fé, a gente não consegue crer que Jesus padeceu e que ele ressuscitou e foi por mim e por você. Sem fé, a gente não consegue entender que a morte não é nada, que a enfermidade já foi vencida. Sem a fé, a gente não consegue nem lembrar que Jesus ressuscitou. Então, quando ele fala aqui, e ele fala, ouve atentamente. Ele está dizendo, ó, vai ouvindo, vai alimentando, vai aumentando a sua fé. E você vai comer o que é bom. Porque você não precisa pagar. Você não precisa mais pagar porque o preço já foi pago. O preço já foi pago naquela cruz, pelo sumo sacerdote que não precisou se vestir de vestes santas, porque ele já era a própria santidade. Ele não precisou se vestir, porque ele já era o próprio santo, o único santo dos santos, o único Senhor dos senhores, Cristo. E a única coisa que ele tem dito para nós é, escute, ouça a palavra, aprenda de mim, tudo que é do Senhor, constantemente, dia após dia, porque a nossa fé vai sendo alimentada. E através da nossa fé é que a gente diz, pronto, eu entendi, eu posso pegar porque é meu, eu posso pegar essas vestes limpas porque ela é minha, eu não preciso mais pagar. Isso é comprar sem dinheiro, isso é chegar e dizer, olha, já é meu pai veio adiante de mim, comprou, ele pagou, e eu posso agora ter tudo aquilo que ele conquistou para mim. Eu e você que está me ouvindo hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vai lá para Apocalipse 16:15. A gente tem quanto tempo? 2 minutos? Uau! Por que você não me acelerou? Não queria derrubar para voltar. Apocalipse 16:15, gente. Vou acelerar para ver se a gente consegue terminar. Em 2 minutos? Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. 1 minuto. Gente, a gente vai derrubar só para eu finalizar. Não percam esse final. Eu costumo dizer que o final é a melhor parte. Então, eu sei que essa palavra revelada foi uma parte muito importante. Para mim também foi. Toda hora que eu lembro essa palavra, eu sinto a presença do Espírito Santo muito forte. Mas a gente vai ter que cair, derrubar e voltar. Então era bom a gente até fazer logo isso, né? Para não deixar a contagem regressiva. Volta todo mundo, em nome de Jesus, volta aí, não perca o final. O Senhor quer falar o coração de vocês. Mateus anotou o nome das 20 pessoas que tem aí depois ele vai entrar em contato uma por uma se que não voltar. Não é isso, Mateus? Mateus, Marcele, vamos lá. Vamos dar uma saidinha e voltar correndo. Volta, gente, volta que é importante. O final é para o melhor. Glória a Deus.